Cafezinho para lá de especial aqui na melhor padaria de Seridó, na Fortela, recebendo uma figura iluminada, uma figura que tem uma missão especial. Padre Léo, seja bem-vindo ao cafezinho agora em um outro ambiente, um novo formato, inclusive em um outro período, diferente daquele que o senhor foi lá na rádio conversar comigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cacá. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Expresso meu carinho, desde já agradecendo pela acolhida desde o primeiro mês que eu estava aqui na cidade de Currais Novos e, querendo ou não, você alimentou também no coração das pessoas esse sentimento de acolhida a partir da sua entrevista, a partir do seu convite. Isso foi muito bonito, me marcou já profundamente desde que eu cheguei aqui. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para falar a todo o povo de Deus que está a nos escutar, está aqui junto conosco e juntar o cafezinho. Padre Léo, como é que... A gente teve uma conversa lá no início e falou sobre acolhimento. Sim. Como é que está hoje? A diferença de Padre Léo quando chegou na comunidade e como é que está Padre Léo hoje? Veja Há uma só. diferença aí? Não, com certeza. Como existe, né? Sabe que toda mudança ela causa uma espécie de crise. Claro que eu, durante todo o processo do seminário, eu já fui trabalhado com essa questão das mudanças, tanto que eu percebo que eu tenho uma facilidade com as mudanças, mas sou ser humano, então naturalmente a gente sempre passa pela ansiedade da mudança, o medo daquilo que você não conhece ainda, porque eu não tinha experimentado ainda a realidade pastoral aqui dessa região de Currais Novos, mas eu cheguei tendo uma visão de Currais Novos, uma visão específica, e essa visão ela foi sendo modificada aos poucos. E, naturalmente, quando a visão vai sendo modificada, o modo como eu também vou me apresentando para a comunidade, ela vai ficando um pouco mais à vontade, ela vai sendo também modificada. Então, o que eu sinto? O Padre Léo, que chegou aqui no início de janeiro, dia 3 de janeiro, ele se sente hoje mais seguro diante das responsabilidades da paróquia, diante da convivência que nós temos com os paroquianos aqui da cidade de Currais Novos, diante das mídias também, porque nós sabemos que Currais Novos ela tem essa característica específica de mídia. Já tinha vivido isso em outra localidade ou não? Do jeito de Currais Novos, não. Também foi uma realidade nova para mim. O que dizer dos vídeos que saíram, né? Então, assim, até isso eu tive que me adaptar. E entender que o lugar onde eu estou, ele propicia essas experiências. Assim como eu tenho consciência que um dia vai passar. Mas eu acredito que hoje o Padre Léo ele se sente em casa, de verdade. Ele se sente em casa. E mais seguro diante da comunidade, já compreendendo a comunidade, já compreendendo a paróquia onde eu estou. Então eu me sinto muito, muito em casa. Sinto muito em casa. Para quem é católico, entende que realmente o trabalho do padre vai muito além do que um domingo numa missa ou uma missa semanal, uma novena. Vai muito além. Como é que está os trabalhos de Padre Léo à frente da paróquia? Porque é muita coisa. É muita coisa, a gente sabe ali os bastidores, o dia a dia. Não é só o domingo à noite, não é só a homilia, não é preparar uma missa, não é só reportar uma boa comunicação, uma boa palavra que possa transformar a vida dos fiéis que estão ali. Como é que está esse trabalho, padre? Olha, veja só, realmente, às vezes até eu me pergunto a Nosso Senhor como é que eu estou conseguindo dar conta. Porque, na verdade, no fundo, a gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem que entender que a gente só faz o que pode. E hoje, na situação que eu estou vivendo, eu não estou apenas com a paróquia, que já ter a paróquia é muita coisa. Mas, pronto, vamos começar no âmbito da diocese. Hoje eu estou responsável pela Escola Teológica de Catequese da diocese, então tenho que dar aula. Então toda semana eu tenho que estar... Essas aulas são em seminários? Como é que funciona? Essas aulas são para online. Para quem é essa aula? Na verdade, ela não é um curso de catequese para catequista. Qual foi a proposta que foi apresentada para o bispo quando ele chegou? Era para que nós que somos formados em teologia pudéssemos passar para os leigos, pudéssemos passar para os agentes de pastoral um curso mais teológico, menos catequético, mas com conceitos mesmo de academia, de universidade. Então nós preparamos uma espécie de um mini curso de 1 ano e meio para que
os professores, que são os padres, pudessem repassar conceitos teológicos para as comunidades da nossa diocese, para os agentes de pastoral ou para quem desejasse. Então nós abrimos a inscrição, hoje nós temos mais de 300 pessoas que participam e é online. Então toda semana nós temos pela parte da noite, na quarta-feira, nós temos, por exemplo, nesse semestre eu estou dando aula de introdução à Bíblia e Antigo Testamento e outro padre que eu convidei, que é o padre Aldair, ele está dando aula de História da Igreja. A frequência dessas aulas? Então toda semana. Tem que ter um encontro no mínimo. Exatamente. Então isso vai até o próximo ano, mas claro que no próximo semestre já mudam as disciplinas. Então essa é uma das funções que eu tenho na diocese. Então hoje eu também estou como coordenador diocesano da pastoral familiar, aí já é outra demanda específica. Então já é outro trabalho, né, que me pede, que já é em consonância com outras paróquias. E tem um mestrado ainda para terminar de matar. Aí estou fazendo um mestrado. Então essas são as demandas específicas da diocese e, querendo ou não, é uma demanda particular o mestrado. Aí vem a paróquia. Você ainda nem chegou na paróquia. Não, aí tem a paróquia. Aí tem a paróquia. É muita coisa. Que vem as demandas administrativas, como você falou, e tem as pastorais. Mas o que eu queria como padre? Eu ainda sonho no dia que o padre ele só vai ser padre. Que é o quê? Não vai precisar estar cuidando de demandas administrativas, porque, querendo ou não, nós temos funcionários e nós temos uma estrutura para manter, tanto uma estrutura administrativa, mas como uma estrutura física que é preciso estar de olho. Então, existe essa demanda. Administrar uma empresa. É uma empresa, tem CNPJ. Porque precisa estar ali, controle, fluxo de caixa, tudo. Tudo, entradas, saídas, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, pensar no futuro da paróquia. Mas qual é o meu sonho? Meu sonho é um dia que a gente seja só padre. E o que é ser só padre quando eu digo isso? É claro que cuidar dos sacramentos, celebrar, mas esse contato aqui, de estar cara a cara com o povo, de atender as pessoas, porque nós estamos nos bastidores das pessoas. E para mim, o sentar e poder ajudar alguém a partir da história de vida dela, para mim isso é tudo. Só que infelizmente eu não consigo estar 100% especificamente atendendo só as pessoas, porque tem as outras demandas, então eu preciso organizar esses meus horários. Mas essa quantidade de demanda, padre, você está dando conta de tudo? Não dou conta de tudo. Mas para que eu não me cobre tanto e também para que eu possa entender que as coisas não estão apenas nas minhas mãos, mas está também nas mãos de Deus, eu faço aquilo que posso. E que bom, eu vejo isso até como uma providência de Deus. Que bom que a gente não dá conta de tudo, porque é justamente uma oportunidade para a gente deixar Deus tomar conta de tudo. Nesse mundo de alta performance em virtude do digital, eu acho que muito do sofrimento das pessoas é esse desejo de querer dar conta de tudo. Mas a gente não consegue. Exatamente. No fundo a pergunta é, a gente está querendo mostrar para quem? É meio que buscar uma validação, é a validação que não é a própria validação. Perfeito. É a validação do outro. É a validação do outro. Aí vem todas as nossas estruturas afetivas, psicológicas, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto dos exemplos na homilia. Uma criança que ela nasceu sendo cobrada pelos pais. Então aquela fala do pai, ela vai estar inserida dentro do seu coração para a sua vida toda. Então, no fundo, por que é que você se cobra tanto? É você que está se cobrando, é aquela palavra que deixaram dentro de você, que está ali ressoando e você fica querendo se cobrar e querendo fazer, e de repente você diz, meu Deus, por que é que eu faço tanta coisa e ainda não me sinto realizado? Acho que eu fiz pouco. Não, você fez o que podia e está tudo bem. Está tudo bem. E hoje, no mundo de hoje, que você fala sobre isso, nós estamos entrando nessa dinâmica de querer dar conta de tudo. A gente não respira, a gente não para viver o instante, a gente não para refletir. Você que faz tantos vídeos motivacionais de reflexão, isso é muito importante, parar. Né? Eu acho bonito, até admiro, por exemplo, esses vídeos que você posta, que você para no meio de algum lugar que está em movimento muitas vezes. Exatamente. O gatilho tem e que você ser... senta. De pessoas que estão, carros que estão passando, de pessoas que estão indo para lá e para cá. E às vezes a gente precisa parar para isso. E ele já deixa você não precisa dizer nada, mas o modo como você faz o vídeo, de sentar e parar, ali você já está dizendo, é preciso parar para refletir. Ou talvez no fundo você está dizendo, é preciso parar para viver.
Eu fiz um verso esses dias que é sobreviver. Estamos de passagem, não viemos para ficar. Se estamos de passagem, não viemos para ficar. Deixe o tempo com Deus, viva os dias seus e comece a aproveitar. Basicamente você saber que Deus tem um tempo para tudo, saber que nós estamos aqui para viver e viver na essência e aproveitar, porque essa alta performance é como se o atleta de alto nível, de alta performance, ele tem uma vida totalmente restrita só para que ele tenha aquela alta performance. E hoje as pessoas estão querendo que o ser humano tenha em tudo. Precisa ser um bom atleta, precisa ser em tudo precisa ser bom, não vai dar conta de tudo e aí acaba se frustrando. Mas eu acho que existe um caminho, eu acho não, com certeza absoluta, é a casa de Deus. Procure se conectar, que eu acho que aí começa a entender o que realmente faz sentido e tal. Dentro desse momento e dessa comunicação, não pense em virar um padre influencer não, para se comunicar com essa galera que está no digital. Veja só. Eu queria, tá? Eu já sigo. Já existe uma tendência, né? Porque um padre em si, ele já é um influenciador. Porque ele não precisa... Acho que você está falando no âmbito das redes sociais. Só no digital. Chegar nesse público que está no digital. Por quê? Eu falo que o padre em si ele já é um influenciador. Porque no final de semana a gente fala para mais, pelo menos, sem ser ainda nas redes sociais, a gente consegue alcançar umas 3.000 pessoas. Que de fato influencia. E aí influencia. Agora, quando entra para o âmbito das redes sociais, aí já é um pouco mais delicado, né? Porque eu sempre tive muito medo da exposição das redes sociais. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que eu tenho uma facilidade, talvez porque eu nasci inserido nesse contexto digital. Então, existe uma grande tendência dos próximos padres, sobretudo a partir dessa geração minha para trás, para frente, nós temos uma grande tendência em termos uma facilidade no mundo digital. Então, naturalmente, nós vamos evangelizar mais pelas redes sociais. Só que, durante minha trajetória vocacional, mas também, sobretudo agora a partir de padre, as pessoas pedem muito. Padre, poste. Padre, faça essa reflexão e poste porque as pessoas precisam escutar. E, sobretudo agora a partir da mudança, quando eu estava vindo para cá, os ex-paroquianos diziam assim: padre, você tem que postar para a gente continuar vendo essas reflexões. Então eu comecei a postar e começou a dar uma viralizadazinha, né? Não foi só a chapa que viralizou, não. Certo? Mas pensar de dizer assim, agora eu vou ser um padre influencer. Eu não tenho essa convicção ainda. Qual é a convicção que eu tenho? Se der vontade de postar, eu posto. Muito livre. Muito livre. Se viralizar, bem. Não é nada planejado. Não é nada planejado. Agora não. Exato. Tanto que eu não tenho uma constância de postagem. Eu posto se eu tiver vontade de postar na hora. E se tiver tempo também. Se tiver tempo. Então, de dizer assim, agora eu vou ser um padre influencer. Eu ainda não tenho essa convicção, não. Eu estou deixando as coisas rolarem, né? As coisas rolarem. E se tornar, bem. Se não... Mas já houve recentemente um aumento muito significativo no digital. Foi bastante. São sinais. São sinais que está recebendo. O que é que o senhor espera dentro dessa perspectiva da Igreja Católica, nesse mundo atual, com esse mundo digital? Nós estamos falando aqui sobre a possibilidade do padre ser influencer, estar no digital. É algo que a gente não imaginava. Por quê? Porque a influência por si só, isso é natural na comunicação, são pessoas que conseguem, através da sua comunicação, influenciar outras pessoas. O padre já faz isso desde quando a igreja é igreja. Jesus Cristo fez isso. Foi o principal e o melhor influência do mundo, né? Da história da humanidade, que até hoje influencia de forma positiva muita gente pelo mundo afora. Mas aí, ao mesmo tempo, instituições, seres humanos, precisamos se adaptar ao momento. O que é que o senhor espera, como é que o senhor vê a Igreja Católica, a comunicação, e esse momento que a gente precisa estar, como você citou, né? O senhor citou aí que o jovem que está hoje, a criança que vai hoje para a missa da criança na Imaculada, ela sai da missa, certamente quando chega em casa, boa parte vai ter contato com o digital.
Exatamente. E essa criança, eu até brincava com você e dizia assim, pode ser o Papa do futuro, né? Pode ser Papa do Então, é uma futuro. pessoa que já nasceu inserida nesse contexto. Veja, infelizmente, a igreja, nos últimos anos, sobretudo quando nós adentramos, ou o mundo digital foi adentrando a nossa história, a igreja ela teve ainda uns preconceitos. Tanto que o primeiro Papa a ter Instagram foi Papa Bento XVI. É recente, podemos dizer que é recente a vida de Bento XVI. E para o mundo isso foi assim uma coisa impactante. Um Papa ter um Instagram, o primeiro Papa da história ter um Instagram. Tem um Twitter, né? Tanto assim, que era tanta novidade que fizeram até um vídeo dele apertando o Enter para ser a primeira vez, né, que o Papa teria. Mas por que chegou tão tarde assim na vida da igreja? Porque a igreja, e assim, de modo muito errado, assim como a igreja, eu sou padre, então a gente precisa ser coerente, assim como a igreja teve um olhar errado sobre muitas coisas da sociedade, porque nem tudo que está fora da igreja é mundano, não. Se está fora da igreja, bem, mas não quer dizer que é errado, não quer dizer que é pecado. A gente tem que ter essa consciência. E a igreja também via assim com as redes sociais. E ela foi, na história, abraçando isso. E até hoje, nós temos pessoas que questionam essa questão das redes sociais, a questão das mídias. Mas ela já deu muitos passos. Porque a igreja já tomou consciência que sem as redes sociais, sem a comunicação, não existe evangelização mais. Eu, como padre, é diferente eu ficar falando numa missa, sem transmissão, que ali eu comunico, sei lá, para 100 pessoas, mas quando aquilo está sendo transmitido, aí eu já consigo comunicar para 1000 pessoas. Então aquilo que vai ficar gravado já vai repercutir e vai chegar a outras pessoas. Agora a igreja ela só precisa ter muita atenção no modo como ela comunica. Porque os padres, por exemplo, que estão à frente da evangelização, eles precisam ter muito assim, conhecimento daquilo que a igreja quer comunicar. Por quê? Porque quando eu falo, eu estou falando o nome da igreja. E pode ser que eu fale uma coisa errada. E aqueles que vão escutar vão dizer, o padre está dizendo isso? Será que esse padre está falando em nome da igreja mesmo? Ou ele está passando uma doutrina errada? Ele está passando... Por isso que tem que ter muita... Nós que somos padres e estamos nesse campo das redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado. Para que a gente não comunique algo que não seja apenas algo meu, mas que seja algo da igreja. Só que quando eu falo, as pessoas não vão desassociar quem é Leonardo e quem é a igreja. Não vão. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo a igreja hoje ela vê como uma graça de Deus. É algo muito bom, é algo maravilhoso. E eu vejo também desse modo. Então a igreja ela tem dado passos muito significativos com as mídias e percebe que precisa, a gente necessita. Padre, eu gostaria de agradecer. Nosso cafezinho é curto, mas que Deus continue te abençoando nessa missão que é de pastorar muito bem suas ovelhas, de conquistar novas ovelhas, de estar sempre ali cuidando da paróquia, cuidando da comunidade, dentro das suas limitações humanas, dando conta daquilo que lhe compete, que seja vida longa e transformadora, assim como vem acontecendo na paróquia da Imaculada Conceição, que eu tenho certeza, a comunidade está extremamente feliz. Amém, Cacau, Ave Maria. E eu estou feliz, né? E eu quero te agradecer por essa experiência de poder falar ao povo de Deus aqui por meio desse momento do cafezinho. Eu queria dizer uma coisa diretamente para você. Jesus Cristo, você falou que ele foi o grande comunicador, né? E é verdade. Ele foi aquele que fez a mediação entre o povo e Deus para mostrar verdadeiramente quem era Deus. Então, ele foi o grande comunicador de quem é Deus. Aquele que estava entre o povo e Deus para falar algo, para anunciar uma boa nova. Tanto que a palavra evangelho quer dizer uma boa notícia. E quero te parabenizar justamente por isso, por você ser capaz de, mesmo sem falar de religião, mas ser capaz de anunciar uma boa notícia para as pessoas. E isso é justamente aquilo que Deus pede da gente. Você não precisa estar falando de doutrina para as pessoas, mas se você gera vida para alguém, você já está fazendo o papel de Deus na vida dessa pessoa. Por isso, acho que a exemplo de Cristo, você também é um comunicador, né, dessa boa notícia e desse evangelho. Viu? Deus abençoe muito a sua vida. Ainda é atleta? Estou tentando. Tá recebendo muitos convites ainda para
para guloseimas, Vixe, Maria, todo dia. Eu não preciso nem receber o convite para ir, eles já mandam. Já mandam. Eu chego em casa, Aí né? a vida de atleta. Eu vou fazer a desfeita. Vou fazer a Mas desfeita, não comi. Não vai fazer a desfeita, porque vai perguntar, e aí, ficou bom? Pois é. Essa pergunta aí, no fundo ela tá perguntando assim, comeu mesmo? Comeu mesmo, né? Exatamente. Aí a pessoa tem que ter experimentado. Não tem pra onde correr. É difícil, mas eu vou ter que comer. O bate-papo de hoje foi maravilhoso com o Padre Léo. Uma dessas figuras que emana alegria, que emana realmente uma luz transparente, uma luz forte, que transforma vidas e que vem transformando, através da Paróquia da Imaculada Conceição, uma comunidade inteira, que por sua vez reverbera para os seus contatos, e isso vai deixando o povo de Deus mais feliz e mais leve. E lembre-se, nesse bate-papo nós falamos, você não precisa dar conta de tudo. Você não tem essa necessidade de buscar uma aprovação do outro. Busque a sua aprovação. Busque a aprovação mais especial que tem, que é a aprovação de Deus. Vai no caminho certo, que eu tenho certeza absoluta que as coisas darão certo. Confie no tempo dele, não perca a esperança, mantenha a chama acesa e alimente a confiança, pois tua tapioca vai virar e os tempos difíceis vão ficar guardados na lembrança. Finalizamos o cafezinho de hoje, muito especial, aqui na Padaria Portela com o Padre Léo.